Nosso abraço fraterno a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que nesses instantes possamos nos concentrar, possamos refletir, agradecendo também, primeiramente, a espiritualidade amiga, ao Mestre, por nos darmos a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelo nosso dia, agradecendo pela nossa caminhada. Enfim, somos gratos a muita coisa, somos gratos pela vida, pela oportunidade dessa existência. Somos gratos por poder caminhar nessa estrada, nessa que chamamos de vida. E assim, com esses passos às vezes lentos, ou às vezes rápidos demais, mas damos continuidade, seguimos em direção aonde queremos chegar, seguimos em direção aos nossos objetivos, seguimos em direção àquilo que acreditamos que seja o melhor caminho. E por isso, hoje, além de tanta gratidão que sentimos por essa oportunidade, por essa nova oportunidade, também pedimos ao Pai, à espiritualidade amiga, ao Cristo, que sempre está nos acompanhando, que nos momentos difíceis nos carrega no colo. Pedimos que possa nos amparar em cada momento, em cada circunstância da vida, mas que acima de tudo nós possamos ter a sabedoria, ter o entendimento e principalmente a humildade de querer caminhar, de querer seguir. Porque embora muitas vezes seja difícil essa estrada, muitas vezes tenha muitas pedras nessa estrada, sabemos que o primeiro passo sempre depende da gente. Embora muitas vezes é muito importante a gente perceber que tem irmãos, que tem amigos e que acima de tudo tem irmãos de luz que nos seguram, que seguram as nossas mãos e ajudam a atravessar essa estrada chamada vida. E aquela frase que o Mestre nos deixa: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E quando falamos em vida, falamos também no bem viver, falamos nas nossas escolhas, falamos também na nossa paz, no nosso equilíbrio, falamos de uma jornada, falamos de tantas coisas muito particulares de cada um. Quando falamos em vida, falamos de nós mesmos, e quando falamos em vida também, falamos em saúde. Essa saúde que todos nós queremos ter, essa saúde que é fundamental para a nossa caminhada, para que possamos atravessar por essa estrada. Mas, muitas vezes, quando falamos em saúde, ou quando pensamos em saúde, não pensamos por todas as maneiras que ela nos representa. Muitas vezes pensamos, quando ouvimos a palavra saúde, ou quando a gente simplesmente se preocupa com a nossa saúde, muitas vezes então nos chega apenas o nosso físico, o nosso corpo, a matéria, quando na verdade nós vamos percebendo que saúde vai muito mais além. Inclusive mesmo quando vamos procurar o que significa saúde, a gente não encontra, é raro encontrar que nos diga que saúde é não ter doença. Ou seja, nós podemos sim ter alguma doença, alguma dor física, mas também podemos ter saúde, porque na verdade a saúde também é o bem viver. É a maneira que nós possamos viver aqui na Terra. E daí isso volta muitas vezes para nós, para as nossas escolhas de como vamos viver. Sabemos, irmãos, sabemos, irmãs, que muitas vezes quando nos chega um diagnóstico, muitas vezes quando estamos com a dor física, aquela dor que
nos inquieta, que faz com que percamos o sono, faz com que nossos passos sejam lentos, faz com que o desânimo chegue, faz com que as nossas forças parece que vão sumir. Sabemos que não é fácil. Sabemos que sim, faz com que os nossos passos fiquem lentos, muito lentos. Mas também sabemos que podemos mesmo assim escolher de que maneira vamos viver. E podemos ainda mais mergulhar nessa questão do que significa realmente a saúde para nós, ou do que significa esses momentos que nos afligem tanto, esses momentos tão desafiadores que nos chegam, porque é impossível negar que estamos vivendo nesse tempo um momento, se não talvez um dos maiores momentos desafiadores para todos nós. Talvez muitas pessoas, talvez muitos irmãos possam pensar: houve um tempo muito difícil na história da humanidade. E sim, nós sabemos pela história o quanto foi difícil, o quanto a história nos mostra momentos de profunda dor. Mas também, para muitas gerações, esse está sendo um dos piores momentos. Embora esse momento esteja aos nossos olhos, porque sabemos que muitos irmãos nossos também, enquanto estávamos passando por momentos tranquilos, eles já não estavam em outros países, em outras cidades, enfim, também estavam passando por dores. Mas, pensando e trazendo essa reflexão para o agora, para o nosso estado, para a nossa sociedade, trazendo para o nosso país, hoje sim, é um momento desafiador para todos nós, porque há muita dor. E quando há dor, há uma ferida, quando há ferida, ela dói. Mas, além disso, muito mais além disso, também conseguimos perceber, e isso não de agora, mas há muito tempo, nós viemos tentando combater um problema também muito grande. Ou melhor, não vamos utilizar a palavra problema, mas um desafio bem grande, que é termos a saúde, um momento de saúde, mas principalmente da nossa consciência. Um momento em que nos sentimos que estamos realmente vivendo e não apenas existindo. Um momento em que damos valor para aquela frase: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Um momento em que nós encaramos essa oportunidade da reencarnação e aproveitamos cada detalhe, cada segundo, sem pressa, mas sem parar no tempo. Com passos lentos, sim, mas com uma caminhada serena, tranquila, trazendo para dentro de nós as melhores energias que a gente consegue, ou melhor então, os melhores sentimentos que podemos conduzir até nós como espíritos, porque assim refletirá no nosso corpo físico. É esse que é o instrumento que nos possibilita então a evoluir como espírito que somos. Aliás, no momento em que encaramos, no momento em que entendemos essa verdade, que somos espíritos, já começamos então um processo que nos ajuda a caminhar nessa estrada chamada vida, que nos ajuda também a cuidar melhor da nossa saúde, porque daí vamos entender que há muitas outras conexões, que ainda há muitos outros remédios que podemos adquirir. E muitos deles estão dentro do Evangelho. E muitos deles estão nas palavras suaves do Mestre, quando nos fala sobre o amor, quando nos fala sobre o perdão, quando nos fala sobre o auto-perdão também, principalmente esse. Aliás, como os textos nos livros, né, da Joana de Ângeles, é essa que a gente vai tirar ou já está tirando alguma mensagem, ela vai nos falar muito sobre a questão da culpa, o quanto a culpa vem
acarretando ainda mais dificuldades, quando na verdade devemos trabalhar os nossos conflitos. É lógico, não tão rápido ao ponto de nos perdermos no meio do caminho, mas também não tão devagar que possamos então nos perder no tempo. Irmãos, irmãs, a mensagem de hoje é exatamente sobre a saúde, mas ainda mais sobre a saúde e as leis morais. É essa que talvez ainda não alcançamos tudo o que precisa para entrarmos tão aprofundado, mas que a gente tenta trazer hoje, nessa mensagem, nessa reflexão, um pouquinho sobre. E daí a gente mergulha um pouco no livro de Joana de Ângeles, quando ela começa a nos dizer o seguinte, no livro de Joana de Ângeles, que tem como título Momentos de Saúde e de Consciência, onde ela nos diz: a tua existência terrena pode ser considerada uma empresa que deves dirigir de forma segura. Quanta segurança, quanto preparo para dirigir essa empresa. Mais cuidadosa possível. Cuidado conosco mesmo. Irmãos, irmãs, vocês perceberam, e isso me peguei refletindo, quando vemos momentos como esse, onde circula um vírus invisível, e realmente invisível, embora a gente perceba, né, às vezes os sintomas quando nos chega, e nem sempre. Mas uma das maneiras de combatermos ou de evitarmos a propagação ou o contágio ainda mais acelerado é simplesmente cuidar de nós mesmos. Eu não estou falando aqui daqueles homens e mulheres que precisam sair trabalhar todos os dias, jamais. Que não tem como ficar em casa. Eu estou falando de muitas vezes quando a gente faz aquilo sem necessidade. Quando não nos cuidamos. Porque na verdade a gente acaba não cuidando do outro. E quando nós cuidamos, a gente cuida do outro. E o interessante disso tudo é que a gente só precisava cuidar de nós mesmos. Porque se eu cuido mesmo de mim, se eu cuido mesmo desse instrumento que é o meu corpo, então eu estaria cuidando do outro. Mesmo que nós não pensássemos no outro, que nós não estivesse nem ligando para o outro, se nós estivesse só ligando para nós mesmos, nos cuidando, nós já estaria cuidando do outro. Então, quando nos chega essa frase, a tua existência terrena pode ser considerada uma empresa que deves dirigir de forma segura, a mais cuidadosa possível, quando nós devemos ser cuidadosos conosco mesmo. E aí, claro, demos um exemplo, mas a gente trouxe um exemplo, mas vai muito mais além, muito mais além. Terá que trabalhar dados concretos e outros mais abstratos na área da programação de atividades a fim de conseguir êxito. Todo empenho e devotamento se transformarão em mecanismo de lucros que sempre poderás recorrer durante as situações difíceis. Algumas breves regras ajudarão-te no desempenho do empreendimento, tais: administra teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Em algum momento todos nós passamos
Evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis. E às vezes compromete-se que, de maneira alguma, devem constituir desestímulo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Essa parte é difícil. Bom, todo livro é difícil, né? Mas sem desânimo. Quando às vezes nos chega algumas situações, quando nos chega às vezes alguma dor que mais nos dá desânimo. Mas às vezes o que é difícil nem sempre é impossível. E quando temos essas ferramentas que nos ajudam, quando temos essas ferramentas que nos possibilitam a seguir, fica um pouquinho mais leve. Como é difícil, irmãos. Sabemos disso, entendemos, compreendemos que é difícil, mas também compreendemos e através da nossa fé raciocinada, a gente sabe que é impossível, não é? A gente sabe que a gente pode, embora às vezes esse poder parece estar tão longe de nós, tão longe dos nossos olhos. Mas aí quando serenamos o nosso coração, quando começamos a refletir, quando deixamos o Evangelho entrar no nosso coração, quando entendemos que as leis já está instalado na nossa consciência, então aquilo que parece tão pesado se torna um pouco mais leve. Então, com mais luz, e essa luz clareia essa caminhada. Reage à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas, eles pesam o volume que lhes empresta. Daí agora a gente começa a pensar, poxa, mas como assim? Os meus não são os maiores problemas se eu estou sentindo? Quando a gente, nesse texto, né, nos pede para refletir que existe também outros problemas, outros irmãos que sofrem. Mas o peso, como falamos lá no começo, quando acontece, quando nos chega o conflito, quando chega o desafio, está em nós dar um outro significado. Porque chegar, chega. Daí nós vamos também começar a perceber que às vezes nos sentimos doentes, às vezes nos sentimos realmente doentes. Às vezes começamos a nos preocupar com essa saúde, porque nós queremos ter uma saúde plena. Mas acabamos nos esquecendo, ou então não trazendo para dentro de nós que o remédio muitas vezes também está trazendo as leis para dentro de nós, ou melhor, elas já estão, mas relembrando aquilo que já está e tentando praticar conforme vamos conseguindo. Quando não conseguimos cumprir, quando não conseguimos amar sabendo que o amor já está aqui, quando não conseguimos perdoar sabendo que é necessário o perdão, quando acabamos nos mutilando, pensando tantas coisas tóxicas. Porque a gente fala às vezes, né, muitas vezes a gente escuta, o familiar às vezes é tóxico, o amigo é, mas os nossos pensamentos e os nossos momentos quando a gente pensa só besteira, será que também não prejudica? Só que o outro é mais fácil de afastar.
E ninguém está dizendo que a gente tem que escutar ou aturar, né? Falando assim, aquela pessoa que às vezes não nos acrescenta tanto, mas a gente quer dizer que o outro às vezes é mais fácil jogar para lá. Agora, quando está aqui dentro, é mais difícil de jogar para lá. E daí nós vamos acabar somatizando tudo e jogando para o nosso corpo aquilo que a gente não consegue lidar, aquilo que a gente não consegue trabalhar. Daí a gente vai no médico e não encontra nada, porque está tudo aqui. Voltamos àquela pergunta do Livro dos Espíritos, quando eles, no 920, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como própria expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Desejo a todos os irmãos, a todas as irmãs, o tão feliz que você consegue ser, mas que principalmente você consiga trazer para dentro de você aquilo que já está na sua consciência, as leis morais, aquilo que já está querendo chegar, aquilo que está querendo sair, porque quando não sai, o conflito chega, porque a gente sabe que consegue ser mais, a gente sabe que consegue ir mais além e acaba não indo. Daí algo vai nos cobrando, mas como assim? Se você consegue dar 10 passos, por que está dando só 5? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que todos nós tenhamos essa vida e que a espiritualidade esteja nos nossos corações e que agora nós possamos estender nossas mãos até o Cristo e dizer obrigado pela vida, obrigada pela oportunidade de ter ficado como exemplo, como modelo, e a Deus a gratidão de sempre.